Já vou chamar minha primeira convidada aqui, Marlene, e a gente vai começar com esse tema de por que a depressão tem crescido tanto ao longo dos anos, né? Principalmente com a pandemia aqui. Vamos lá? Bom dia, Marlene! Bom dia, Suelen. Que alegria estar aqui com você. Que alegria poder participar desse evento que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Precisamos falar sobre isso, com certeza. Precisamos falar sobre isso. Então, vamos começar falando também com esse tema super importante, né? Afinal, Marlene, conta pra gente, por que a depressão tem crescido tanto? Deixa eu só me apresentar um pouquinho. Isso, sou Marlene. Sou Marlene Mendonça, psicóloga clínica, atualmente morando em Porto Velho, Rondônia. Então, eu estou aqui do norte. Está tendo bastante chuva aqui, eu espero que não atrapalhe a nossa transmissão, mas vamos lá. Depressão. Quando a gente fala de depressão, é uma coisa que parece, ao mesmo tempo que virou moda, é uma coisa que preocupa muito, porque tem crescido de forma assustadora. As estatísticas têm mostrado que nos últimos anos, sobretudo nesses 2 anos de pandemia, ela fez isso aqui. No gráfico, ele vai lá em cima, e a gente fica se perguntando por quê, né? Antes disso, eu gostaria só de contextualizar, né, dizendo que o grupo das depressões é um grupo de patologias com causas multifatoriais. Quando eu falo grupo das depressões, eu estou dizendo que não existe só uma depressão. Existem vários tipos de depressão. Então, quando a gente fala, estou diagnosticado com depressão, tá? Qual tipo de depressão? Eu preciso saber qual é o tipo para poder acompanhar, para poder trabalhar, para poder entender exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Nesses últimos anos, especialmente nesses 3 últimos anos, é impressionante, porque a clientela que eu tenho recebido no consultório chega e é impressionante. Eu diria que 90% dos casos que eu tenho no consultório hoje, a questão é a depressão, é o nível de ansiedade que subiu a tal ponto que a pessoa não está conseguindo falar, não está conseguindo controlar, não está conseguindo viabilizar isso na vida. E aí buscam ajuda. Ainda bem que buscam ajuda, né? Então, a primeira coisa, eu preciso saber o que é depressão. Eu preciso entender que depressão é uma doença que precisa ser cuidada. E aí é muito arriscado, porque a gente ainda tem muitas pessoas com aquele conceito que a depressão é frescura. A depressão é falta de Deus, a depressão é preguiça, a depressão é porque tal coisa não está dando certo, né? Eu sempre falo, não, gente, depressão é doença. E como qualquer doença, ela precisa ser tratada. E quanto mais cedo a gente começa esse acompanhamento, mais fácil é de conseguir êxito com isso, né? Quando eu falo que ele é multifatorial, eu preciso entender que existe a questão biológica, que acompanha isso tudo, existe a questão emocional, psicológica, existe a questão social, existe a questão econômica, espiritual, familiar, que envolve tudo isso. Então, para eu acompanhar uma pessoa com depressão, eu preciso entender em que contexto ela está inserida, como é que está sendo a carga de pressão que ela está vivendo, por que se chegou a esse ponto, a essa situação, qual é a causa, né? Eu diria até que a depressão, ela é um sintoma de alguma coisa que lá atrás, ou em algum momento, se arrebentou. E aí a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, para a gente chegar num ponto e falar assim, vamos tentar reconstruir isso aqui, tentar ressignificar isso aqui, né? Eu falo a partir de uma visão psicanalítica, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise, e por isso tem esse viés, né? Então, quando eu falo de questão multifatorial, estou dizendo que a alteração em qualquer espaço, seja do social, seja do biológico, seja do familiar, seja do profissional, qualquer alteração em algum desses
fatores ou elementos, eles podem tanto melhorar, como eles podem também piorar a qualidade de saúde mental. Uma outra coisa que eu acho importante a gente dizer é fazer essa distinção. Existe muita confusão entre tristeza e depressão. Às vezes a pessoa chega e fala assim, essa semana mesmo, no final de semana, estava escutando isso, estava com um grupo de pessoas, e ele falou assim, Marlene, eu ando muito deprimida, não sei o que eu faço. Falei, tá, me fala um pouquinho mais sobre isso. Você está deprimida ou você está triste? Quando foi que aconteceu? Quando foi que começou essa questão para você? Assim, não, eu briguei, nesse caso específico, assim, briguei com meu marido, tivemos uma discussão semana passada, e eu não consigo elaborar e raciocinar direito essa questão. Eu falei, olha, então nesse caso, você não está com depressão, você está triste, você está com um problema concreto que precisa solucionar, mas isso não é depressão. Então, é muito comum a gente ver essa confusão também de depressão. Entre os adolescentes é interessante isso. Outro dia eu estava visitando uma escola e eles falavam assim, eu estou deprimido. Eu falei, gente, o que significa depressão mesmo, hein? Me fala um pouquinho sobre isso, o que você está sentindo? E no fundo a gente percebe, tem um pouco de depressão, em muitos casos tem. E a gente precisa olhar. Agora, em muitos casos, não é depressão, é tristeza. E isso a gente precisa estar muito diferenciado para a gente não confundir as coisas. E até se automedicar, que é o que se torna muito mais perigoso, né? Agora, que é fato que a depressão tem aumentado de forma assustadora no Brasil e no mundo, sobretudo nesse tempo de pandemia, isso infelizmente é verdade. É verdade. A pesquisa do IBGE, realizada em 2020, e olha que estávamos no início da pandemia, em 2020, mostra que a depressão ela teve no Brasil um acréscimo de 34,2%. É muito alto, né? Isso equivale a 16,3 milhões de pessoas com esse diagnóstico, com afastamento do trabalho. Quando chega a depressão, ela pode ser leve, moderada, grave e severa, né? Então, nesse sentido, o número de atestado de afastamento do trabalho por conta da depressão, ela tem crescido de forma assustadora. Agora, a pergunta que eu coloquei na nossa fala era, por que isso está acontecendo? Eu elenquei alguns elementos que eu acho que é importante a gente estar olhando, estar pensando, estar refletindo, né? Primeiro ponto que eu coloquei é que a gente precisa olhar, precisa refletir o tipo de sociedade que a gente está inserido, que a gente está vivendo. Quais são os ideais de vida, quais são os ideais de mundo, os ideais de relacionamento que são vendidos pela mídia, e como é que eu, Marlene, diante desse modelo que me é vendido, que me é colocado, como é que eu me sinto? Como é que eu respondo a esses modelos, né? Como é que eu me sinto? Porque, de repente, existe um modelo, entre aspas, um ideal aí a ser cumprido como meta, mas que não tem a ver comigo, né? Que eu não me encaixo, que eu não me sinto inserida nisso. E aí, de repente, eu vou me sentindo aquela peça fora do xadrez, aquela carta fora do baralho que de repente não se ajusta com a coisa. E isso vai levando a uma frustração muito grande. Então, primeira coisa que eu coloco assim como um dos fatores que tem levado a depressão a aumentar é exatamente isso. Existe um modelo, existe uma inadequação que eu não me considero, que eu não me vejo ali, e existe uma frustração. Essa contínua ciclo vai me levando a uma insatisfação muito grande que pode me levar à depressão. Não necessariamente, mas pode me levar à depressão. Então, existe um padrão, quando a gente fala de padrões vendidos, existe um padrão, por exemplo, de beleza, de corpo. Então, se eu estou fora desse padrão, nossa, eu não vou ser aceita. Existe um padrão social que nós temos, e isso muito
para nós ainda, esses dias mesmo eu estava escutando uma amiga que ela falava disso. Todo mundo me cobra que eu tenho que casar porque eu tô com 35 anos, que fiquei pra titia. Mas por que eu tenho que casar? Eu não quero casar. Estou muito bem sozinha, mas a cobrança é muito grande. Eu tenho que casar. E uma outra que dizia, faz 3 anos que eu me casei e todo mundo me cobra filho. Caramba, eu não quero filho. Ainda não. Então, a falta de respeito com as decisões e escolhas pessoais, ela tem um peso muito grande. E aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, constantemente, essas cobranças que vão aumentando, que vai levando também a uma insatisfação pessoal, que chega uma hora que a pessoa fica, será que eu sou o problema? Será que sou a única pessoa que não está se encaixando nesse formato, nesse modelo? Né? Um outro padrão que também é vendido é a questão do bem-sucedido. Mas o que significa ser bem-sucedido? É só ter uma boa carreira, uma boa profissão, ter dinheiro, uma conta bancária? Isso é ser bem-sucedido? Eu diria, depende. Depende muito do seu ideal de vida, depende muito da sua personalidade. Né? Eu acompanhei um tempo atrás uma pessoa que era bancária, tinha um excelente salário, tinha uma posição boa, que ele estava como gerente de banco, e todo mundo elogiava. Só que no consultório ele dizia, Marlene, eu não estou aguentando a pressão. Primeiro porque eu não gosto desse trabalho. Né? Eu não me sinto bem, eu faço bem, mas não é o que eu gosto, não me dá tesão, não me dá prazer realizar isso. Mas o meu sonho é um dia chutar o balde, sair disso daqui e viver da música. Dar dinheiro à música é muito difícil dar dinheiro, precisa de muito empenho. Mas eu sinto que é algo que me daria de fato prazer de viver. Então, e não como ele, existem muitos outros casos, né? De pessoas que estão dentro de um local, de uma sociedade, dentro de um mundo que cobra coisas que você não consegue realizar. Então, essa insatisfação também pode levar à depressão. Dentro da questão social também, eu diria, ausência de políticas públicas. Esse é um fator primordial que leva à depressão. A falta de emprego, a falta de saúde, a falta de educação, enfim, tudo. Semana passada, eu fui acompanhar uma pessoa na UPA. Aí, que estava se sentindo mal, peguei e falei, vamos para a emergência para ver, precisa dar uma olhada nisso daqui. Não dá para se dizer, você está com crise de ansiedade. Não, vamos olhar. E ela estava com sintoma de Covid. Então, vamos olhar para isso. Eu cheguei na UPA, nós chegamos na UPA, era 21 horas, mais ou menos. E lotada a UPA. Falei, meu Deus, a gente não vai sair daqui tão cedo. Eu observei no canto uma senhora que estava muito triste, ali o marido, e eu me aproximei dela e perguntei, desde que hora você está aqui? Eu cheguei às 1h da tarde. Era 1h da tarde, era às 9h da noite, ela só tinha feito a triagem. Uma pessoa que está se sentindo mal, cansada, está se sentindo doente, a tarde inteira, varando da noite, sabe Deus que hora que ela ia atender, ela ia ser atendida. Então, são essas situações de falta de políticas públicas que leva também à depressão. A falta de emprego, por exemplo, a gente sabe que o desemprego nesse período de depressão, ele foi lá no auge. O número de empresas que quebraram são muito altas, né? Então, eu peguei um aplicativo esses dias, esse foi ano passado ainda, e o rapaz dizia assim, estou trabalhando. Por quê? Eu cheguei em casa, a minha filha falou, pai, compra um Nescau para mim, queria tomar um Nescau para comer com esse pão. E ele olhou e falou, não tem. Só tinha um pão. Ele falou assim, não dá para mim. Sinto muito, mas não dá para ficar em casa, eu vou sair. Então, esse tipo de pressão da situação que a gente está vivendo, de desemprego, de falta de oportunidade, de falta de educação, de falta de saúde, tudo isso é uma panela de pressão que vai levando a pessoa a, de repente, estourar, arrebentar, né?
Eu vou acelerar um pouquinho, que eu estou vendo que o meu tempo está acabando e eu falo muito. Ó, tivemos comentários aqui, ó. Lidar com a pressão não é fácil. Infelizmente, a sociedade está cada vez mais doente, mais cansativa. Se é solteiro, cobram para se casar, ter filhos, ter casa, e assim por diante, que você falou. Exatamente isso. Um outro ponto que é muito importante é a falta de sentido de vida. Nós vivemos cercado de barulhos por todo, que nós não aprendemos a nos escutar. Nós não paramos para nos perguntar e entrar em contato conosco mesmo. Aquela pergunta básica: quem sou eu? Para que eu existo? Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Qual a minha missão nessa vida e nesse mundo? Então, é uma das coisas que também leva à depressão. Essa ausência de saber quem sou, o que sinto, o que eu gosto de fazer, quem eu sou. Então, a gente entra numa roda vida, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente entra numa roda vida de trabalho, de escola, de balada, disso, e muitas vezes a gente está fazendo coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Coisas que, estou indo por conta do grupo para me sentir aceito, mas, tá bom, mas o que eu quero, o que eu desejo, o que eu busco? E muita gente, eu disse que 90% das pessoas que eu atendo no consultório estão com depressão. E quando eu faço essa pergunta, mas qual é o seu desejo? O que te motiva? O que te dá tesão? E muitas vezes a pessoa não sabe dizer. Não sabe, ela entrou numa não sei. Falei, o que você, das coisas que você faz, de tudo isso que você faz, qual é a coisa que você gosta? Nossa, aqui há um gozo. Eu gosto de estar aqui, gosto de fazer isso. Muitas vezes a pessoa não sabe. E isso leva a uma falta de sentido de vida muito grande. Tem um autor que é o Bauman, um filósofo, ele foi filósofo, sociólogo. Eu gosto muito dos escritos dele. E tem um livro que ele fala, que eu tenho o título Modernidade Líquida. E ele fala da questão das relações líquidas que a gente está vivendo, que é um outro fator que leva à depressão também, né? A gente vive no mundo sem consistência, sem relações. Falo com todo mundo, mas não me ligo a ninguém. Então, hoje é muito mais fácil, e é perigoso isso, porque é muito mais fácil eu estar conectado com o Brasil, com o mundo todo, mas eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, de me relacionar com a pessoa que está aqui do meu lado. Então, eu falo com todo mundo, mas de repente eu não consigo chegar, escuta, como é que você está? Está tudo bem com você? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? E nisso está a questão, quando ele fala das relações líquidas, é exatamente disso. Se alguém que está no chat comigo, está conversando comigo, e eu não gosto da opinião dela, eu dou, escuta, eu preciso sair por causa disso. Pronto, fechei, encerrou a conversa. Quando a pessoa está do meu lado, não dá para se dizer, enfim, eu preciso de troca. Então a gente está ficando cada vez mais analfabetos nesse sentido, né? E uma frase que o Bauman usa, que eu gosto muito, é: nós deveríamos construir, não deveríamos construir muros, mas pontes. A construção de pontes, ela é essencial para uma saúde mental. Um outro ponto, estamos chegando no final, um outro ponto que ajuda muito a aumentar o nível da depressão é o fato dela não ser tratada no começo, né? A pessoa está sentindo os sintomas, ela está triste, ela está sem energia, ela está sentindo que ela não está produzindo, ela está sentindo que ela está com todos os sintomas de vontade de ficar quietinha, deitada o tempo todo, trancar, se isolar, está percebendo isso? Mas é o que eu chamo de depressão mascarada. Porque a pessoa percebe o que eu sinto aqui, mas quando eu abro a porta e encontro com alguém, o sorrisão está na cara, né? Por quê? É o medo do preconceito que, infelizmente, ainda existe com a saúde mental, com as pessoas. Para falar para os outros que eu estou com depressão, é associado à loucura. Então, eu vou dizer que eu estou com depressão, não vou, de repente vão começar a me tratar mal. Ixi, você está com depressão? O que aconteceu? Mas você é fraco, hein? Ou você está com depressão, caramba, vai rezar um pouco mais que você resolve essa questão? Isso é uma fala que a gente escuta muito. Isso é muito perigoso, né? Então, o número de pessoas
que escondem a depressão e não iniciam o tratamento logo no início, que seria o ideal para isso, é muito grande. Uma outra pesquisa aponta que o número de crianças e adolescentes que não fala isso com os pais também é muito grande. Isso nos faz pensar que tipo de sociedade, que tipo de família nós estamos construindo, que os filhos não têm a liberdade de chegar para o pai e para a mãe e dizer: pai, mãe, eu não estou legal. Pai, mãe, eu estou triste. Pai, mãe, eu não sei, eu não tenho vontade de jogar bola, eu não tenho vontade de sair. Não fala. Não fala das suas questões que estão implicadas, que tá acontecendo com ela, né? Um outro ponto que eu coloco, já finalizando, é exposição ao estresse prolongado. E isso tem, infelizmente, crescido muito. Seja no trabalho, porque o nível de cobrança pela produtividade, pela rapidez, pela eficiência, ele é muito alto. E a pessoa vai tentando de todos os jeitos tentar corresponder isso, né? Então ela vive num ambiente, muitas vezes num ambiente de trabalho ruim, com a cobrança pela produtividade, pela pouca valorização do seu trabalho, que ela não percebe isso, e acaba misturando, sobretudo nesse período de pandemia, eu escutei isso de muitos professores, né? Antes eu ia para a escola, eu ficava de 8 ao meio-dia. Depois eu saía para casa, eu levava trabalho para casa, mas era eu e o trabalho, assim, manual. Hoje, com a questão da pandemia, eu estou vivendo no trabalho 24 horas. Porque a todo momento, eu estou em sala de aula, eu fechei a sala virtual, mas o celular não para de tocar com o pai e com a mãe pedindo auxílio para como que eu resolvo isso. O ambiente de trabalho, para muitas pessoas, ele foi home office. Então, ele está dentro de casa. Então, aquele ambiente teve que se adaptar àquele ambiente todo. Então, toda essa mudança que foi acontecendo, para a grande maioria das pessoas, não foi possível administrar isso. Seja porque não tinha ferramentas internas, seja porque as condições físicas de ambiente que ela tinha também não era favorável para isso. E o último ponto que eu coloco tem crescido por quê? Porque falta um trabalho psicoemocional a ser realizado com todo mundo, né? Isso, sobretudo nas escolas, com as crianças, falar sobre afetividade, trocar, conversar. Houve uma briga, um desentendimento, vamos sentar, vamos conversar, o que aconteceu aqui? Então, falar sobre isso, perceber as crianças no seu dia a dia, o que está acontecendo, e treinar a flexibilidade cognitiva, coisa que a gente não está conseguindo fazer, né? No sentido de possibilidade, várias possibilidades que as pessoas tenham para não fixar apenas numa coisa, mas não só no computador, não só no celular, mas ler um livro, passear, ir no cinema, e jogar o futebol com os colegas, enfim, possibilidades. Então, eu tenho um problema? Tenho. Quais são as possibilidades que eu tenho? Então, essa flexibilidade cognitiva, ela precisa ser desenvolvida para que a depressão diminua, né? Eu não sei se tem alguma pergunta aí no chat, porque meu tempo, infelizmente, acabou. A Verônica comentou aqui, Marlene, tem um aspecto que acho importante. O fato de ter que passar por tudo isso sem ter alguém que possa acolher, ouvir, ser empático à dor de toda essa exclusão. Muitas pessoas veem como frescura. Verdade. É uma coisa que eu sempre falo, é muito importante isso. O cuidador precisa ser cuidado, né? Então, a pessoa que está... Porque é muito difícil, eu já tive essa experiência de conviver com pessoa com depressão dentro de casa. Uma coisa é você conviver uma semana, um mês, 2 meses. Outra coisa é você conviver por 1, 2, 3 anos. Há um desgaste emocional muito forte, né? Uma pressão emocional. O cuidador precisa ser cuidado. O professor que está lá na sala, na frente de batalha, ali com toda essa questão, ele precisa ser olhado com atenção. Os profissionais da saúde que estão vivendo uma carga, desumana,
quais são os cuidados que está tendo com ela. Semana passada eu escutava uma amiga nossa, enfermeira, que ela dizia o seguinte, nós estamos no hospital todos os dias, e ela trabalha num hospital de trauma, e ela fala assim, lá não atende Covid, mas chega uma pessoa acidentada que está com Covid, e aí a gente atende um profissional para 10 pacientes. Só que aí o profissional é testado com Covid, dá um atestado, vão para casa, mas não tem um acompanhamento. Então, ou seja, se nem os profissionais estão sendo acompanhados, a gente volta à questão da saúde pública outra vez. Uhum. A gente volta a essa questão. Então, é uma roda viva muito grande. Né? E nós, profissionais da saúde também, psicólogos, isso que eu acho muito importante. A gente lida com essas questões de escuta o tempo todo, e não adianta porque a gente não é indiferente, a gente é humano. E muita coisa a gente a gente não consegue filtrar e a gente acaba absorvendo muita coisa. Nós também precisamos ser cuidados. É por isso que eu sempre digo, eu não abandono a minha terapia, porque é onde eu preciso canalizar, eu preciso olhar, preciso falar sobre isso. Sim. E para quem se identificou aqui, Marlene, só para a gente finalizando, qual que seria o primeiro passo, então, para a pessoa que percebeu que, não sei, talvez eu esteja com essa depressão, talvez eu esteja com alguns sintomas, para a gente finalizar, qual que é a sua orientação para quem se identificou com tudo que você falou? O que a pessoa pode fazer? Eu diria, fale com alguém. O primeiro passo é fale com alguém. Nesse primeiro momento, não precisa nem ser um psicólogo ou um psiquiatra, mas fale com alguém. Porque a pessoa que está de fora, ela consegue, mesmo que ela seja leiga no assunto, ela consegue perceber até que ponto você está bem ou não. Até que ponto, de repente, chega uma pessoa, está acontecendo isso comigo, eu estou chorando bastante. Escuta, vamos conversar com aquela pessoa, eu sei que aquela pessoa lá, ela entende desse assunto. Então vamos conversar com ela, a gente troca uma ideia. De repente aquela pessoa que entende um pouquinho mais do assunto, ela faz um encaminhamento. Mas é muito importante não se calar diante dos sintomas, mas buscar ajuda. Isso é fundamental. Perfeito. Bom, gratidão, Marlene. Esse foi o nosso Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. E precisando, eu tenho no meu canal do YouTube, Marlene Leite Mendonça, tem uma playlist enorme sobre depressão, sobre ansiedade, sobre os transtornos mentais, que pode ajudar. Então, querendo, entra lá que você vai ver. Qual é o canal? Fala pra gente aí. Marlene Leite Mendonça. Marlene Leite Mendonça. Depois vão conferir lá. Se alguém quiser entrar em contato com você também, Marlene, como eles podem fazer no Instagram? No Instagram, mesma coisa, Marlene Leite Mendonça, @Marlene Leite Mendonça, no Facebook também, eu coloquei o mesmo nome para tudo, para facilitar. Os meus contatos estão lá, tá? Um grande beijo, gratidão, e tenhamos uma excelente jornada, um dia está riquíssimo. Continuemos. Continuem com a gente aí, e quem quiser entrar em contato com a Marlene, pode procurar YouTube, Instagram, que ela está disposta a falar mais sobre esse tema também.